O terceiro, ele diz, as verdades sobre as quais se fundamenta o budismo são naturais. Acreditamos que tenham sido ensinadas durante as eras, os kalpas, ou períodos mundiais sucessivos, por certos seres iluminados, chamados Budas. O nome de Buda significa o iluminado. O quarto fundamento, diz o autor, o quarto instrutor do período mundial atual foi Sakya Muni, ou Gautama Buda, nascido de uma família real da Índia há cerca de 2.500 anos. É um personagem histórico chamado Siddhartha Gautama. No quinto fundamento, ele escreve, Sakya Muni ensinou que a ignorância produz o desejo. O desejo insaciado é a causa da reencarnação. E a reencarnação, a causa da dor. Para livrar-se da dor, é, por conseguinte, necessário escapar do renascimento. Para escapar do renascimento, é preciso suprimir o desejo. E para abolir o desejo, é indispensável suprimir a ignorância. Então, chegamos de novo à bendita ignorância que a gente tem que resolver. Então, a humanidade tem uma grande questão de todos os tempos que está por ser resolvida, que é uma tal de ignorância. Mas que ignorância é essa? Se hoje nós temos doutores e mais doutores no conhecimento da ciência. Sim, mas a ignorância existencial, essa ignorância que não se resolve por meio apenas da racionalidade intelectual. Há uma racionalidade, sim, mas uma racionalidade que transcende esse mero intelecto. Nós temos que usar uma capacidade que envolve o nosso altruísmo. E a nossa educação, ela usa a racionalidade muito para fortalecer o nosso egoísmo. Então, até quando nós tratamos de comunidades, as comunidades se fecham entre si. Então, existe um egoísmo daquela coletividade. Então, esse tal de altruísmo é uma equação que a gente não conseguiu resolver até agora. E isso está dentro desse pacote aqui da ignorância. Esse pacote da ignorância não é para leigos, é para estudantes abnegados que queiram realmente avançar dentro dessa complexidade egóica que se entranha no ser humano. Bom, seguindo mais aqui no fundamento do budismo, no fundamento sexto, diz Olcott, a ignorância mantém a convicção de que a reencarnação é coisa necessária. Quando se sabe, constata-se o não valor desse renascimento, é considerado como um fim em si mesmo, e reconhece-se a importância capital de adotar uma maneira de viver que venha a abolir essa necessidade. A ignorância engendra também essa ideia ilusória e ilógica de que só existe uma existência para o homem e que, a essa fase única, sucedem-se imutáveis estados de beatitude ou de tormentos. No fundamento sétimo, ele diz, pode-se chegar a dissipar toda essa ignorância pela prática perseverante do altruísmo, no sentido mais amplo, pelo desenvolvimento da inteligência, a sabedoria de pensamentos e a destruição de todo o desejo pelos prazeres baixos e pessoais. E ele continua no fundamento oitavo. Sendo o desejo de viver a causa da reencarnação, os renascimentos não têm mais lugar quando esse desejo se extingue e o indivíduo aperfeiçoando, ou melhor, o indivíduo aperfeiçoado chega pela meditação a esse sublime estado de paz chamado Nirvana. Então, aqui ele fala do desejo. Só lembrando,
A ignorância produz o desejo. O desejo produz o quê? A reencarnação. Eu desejo viver, então há essa satisfação do desejo, que é a reencarnação. E aí, na reencarnação, há a inevitável dor de todo esse processo. E ele diz no fundamento 9º, Sakyamuni ensinava que a ignorância pode ser destruída e a dor afastada pelo conhecimento de 4 nobres verdades. Então, a primeira nobre verdade, aqui no texto, ele diz as misérias da existência. Ou seja, o sofrimento é um fato. A causa da miséria, a causa do sofrimento, que é o desejo sempre renovado de se satisfazer, sem jamais ser capaz de chegar a isso. Então, o problema desse desejo é que ele é insaciável. Se a gente não tem, a gente sofre porque não tem, e aí luta para tê-lo. Ao conquistar, a gente quer mantê-lo e tem o medo de perder, então o desejo de mantê-lo. E, à medida que a gente consegue manter, a gente quer expandir esse desejo. Então, é um moto contínuo. Nós vivemos moídos por esse desejo insaciável que nos aprisiona. A terceira nobre verdade, aqui no dizer do Coronel Walcott, a destruição desse desejo ou o total desligamento de todo o desejo. Então, ele não fala que a morte é a solução. É a destruição do desejo. Então, essa intenção de autorrealização, de desejo egoísta, é o que nos prende a essa encarnação plena de egoísmo e faz todo esse sofrimento. E, no quarto, os meios para destruir o desejo, por ele indicados, denominam-se a nobre senda óctupla, que o Ricardo já mencionou, e eu repito aqui, que nunca é mais demais repetir, que é a crença correta, o pensamento correto, a palavra correta, a ação correta, retidão para ganhar a vida. Retidão para ganhar a vida, olha, isso é complicado. Faz com que a gente decline de muito salário bem pago. Empenho correto, recordação correta e meditação correta. Então, essa senda óctupla é a forma de destruir esse desejo. E ele coloca como assim, a origem é o pensamento, mas antes do pensamento vem a crença. A crença, ela antecede o próprio pensamento. Então, eu tenho a crença correta, essa crença, ela implica o que a gente costuma tratar como motivação. Então, se as pessoas estão voltadas para todo esse ensinamento, mas como uma libertação individual, eu quero me resolver e cada um que se resolva, a crença, a motivação já está meio, para não dizer completamente comprometida. Com essa motivação altruísta, esse pensamento correto é dentro dessa tônica altruísta. É assim, que pensamentos que eu abrigo na minha mente? O pensamento altruísta me leva a usar palavras altruístas. As palavras altruístas me levam a ações altruístas. E aí eu tenho que me manter, eu tenho que ganhar a vida. E aí como é que fica essa forma de ganhar a vida? É compatível com todo esse altruísmo? Então, a retidão para ganhar a vida. Empenho correto. Assim, esse empenho, eu continuo dedicada a essa motivação altruísta
ou no meio do caminho eu me perco e é dinheiro, glória e fama falam mais alto. Essa recordação correta é como eu mantenho essa memória correta, ou seja, sempre correta a que eu estou interpretando como a motivação altruísta, né? E a meditação correta. Se as pessoas meditam simplesmente para se livrarem do seu ciclo de samsara, se iluminarem e tudo mais, a meditação está comprometida por essa motivação. Então, essa ideia do altruísmo é uma ideia para a gente meditar, para nos acompanhar, para iluminar os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações, porque o estímulo externo de uma sociedade egoísta não facilita a nossa vida. Ao contrário, sempre é como uma correnteza que nos puxa no sentido contrário. Continuando, aqui no Fundamento 10, o Coronel Ockham diz: a meditação correta conduz à luz espiritual, ao desenvolvimento dessa faculdade búdica latente em todo homem. Então, o budismo parte do pressuposto, como a teosofia, que nós somos seres divinos. Nós somos uma centelha divina, nós não temos que nos tornar, nós somos. Ela simplesmente está esperando ser ativada. No Fundamento 11, ele diz: a essência do budismo foi assim resumida pelo próprio Tathagata. Tathagata é o nome do Buda. Ele diz: abster-se de todo pecado, tornar-se virtuoso, purificar o coração. Então, essa tônica de se libertar, né, sair dessa casca do ovo do egoísmo e conseguir, né, ou aquela imagem da crisálida da borboleta, que é se libertar dessa crisálida do ego e conseguir ser realmente essa borboleta. Normalmente isso é usado, às vezes, para a morte, como se a borboleta for a libertação da morte. Mas a gente pode usar isso para a vida, quer dizer, se você larga a sua crisálida do egoísmo, a gente vai poder ser essa borboleta que realmente cumpre o seu papel de voar, de polinizar, de realizar o seu dever, o seu dharma. No Fundamento 12, ele diz: o universo está sujeito a uma causa natural chamada karma. Os méritos e deméritos de um ser, em suas existências passadas, determinam sua condição na vida presente. Cada homem preparou, pois, as causas dos efeitos que atualmente experimenta. Então, essa questão de não ter um Deus e ter uma lei, ela é muito mais lógica com tudo o que a gente detecta no mundo da ciência. A ciência, ela trabalha com essa lógica de causa e efeito, né? E por que seria diferente na regência, na administração, na governança da vida do ser humano? Tudo na natureza é causa e efeito. Se você quer uma boa plantação, você tem que escolher a semente, cuidar do solo e fazer com que essa semente realmente germine e frutifique. Esse é causa e efeito. Se escolhe a semente ruim ou o solo ruim ou não cuida, não vai ter o fruto desejado. Por que seria diferente com o ser humano, né? É a mesma lei. E aí continua o Coronel Ockham no Fundamento 13. Os obstáculos que impedem a obtenção de um bom karma podem ser removidos pela observância dos preceitos seguintes, compreendidos no Código Moral do Budismo. Então, ele cita aqui 5. Não mates, não roubes, não te entregues a nenhum prazer sexual proibido, não mintas, não tomes droga ou licor embriagador ou estupefaciente. Outros 5 preceitos,
que seria desnecessário enumerar aqui, devem ser seguidos por aqueles que quiserem libertar-se mais prontamente que os outros da miséria da reencarnação. Então, essa libertação, ele pontua que nós somos donos, né, do nosso destino. Nós construímos a nossa trajetória divina, de vida pelos nossos atos. Só que nós não temos todo o histórico, nós estamos vivendo o segmento atual, que é a vida atual. Mas o atual é produto do passado. Então, quer resolver o passado? Resolva o presente. Quer resolver o futuro? Resolva o presente. O 14º e último, diz o coronel Olcott, o budismo condena a credulidade supersticiosa. Gautama Buda ensinava que o dever de um pai era mandar instruir seu filho na ciência e na literatura. Ensinava também que ninguém deve crer no que tenha sido dito por não importar qual sábio, escrito em não importa que livro, ou afirmado pela tradição, a menos que isso esteja de acordo com a razão. Então, o nosso discernimento, ele é testado o tempo todo. E é assim. Esse exercício do discernir é o nosso dever. E nós temos a bagagem para isso, nós temos o raciocínio. Então, seguir uma tradição, seguir levados por uma fé cega, não é responsabilidade de ninguém, é responsabilidade nossa. Nós não somos lobotomizados, nós somos donos da nossa consciência. Mas, se nós renunciamos, pagamos o preço. E a gente renuncia individualmente e coletivamente. E pagamos o preço individualmente e coletivamente. Então, aqui ele diz, redigido visando estabelecer um plano de entendimento no qual todos os budistas possam estar de acordo. E esse tratado aqui foram aprovados pelos grãos sacerdotes do Japão, Birmania e Ceilão, delegados por seus nacionais à Conferência Budista, que se manteve em Adyar Madras, aos 8, 9, 10, 11 e 12 de janeiro de 1891. Então, assim, essa contribuição que tem, assim, que a gente pode explorar em muitos outros temas e outras palestras, porque junta a terminologia teosófica com o budismo e não desmerecendo as tradições, mas a gente tem que trabalhar com o ensinamento, e as tradições, elas priorizam, às vezes, rituais, hierarquias, e dentro de cada tradição a gente não tem muito essa liberdade. Por isso que o trabalho do Olcott, para nós, é primoroso. Tá? Então, obrigada.